Graça e paz. Nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu vou ler um texto que está em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a passais suportando. Livramento, né? Tentações. Nós vamos dar uma olhadinha sobre isso. Todos nós somos tentados em algum momento, em alguma coisa. Você não já foi? Todos fomos tentados, todos somos tentados. Até Jesus foi tentado. Em Hebreus 2,13 diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. É uma questão, né? Ele passou por várias tentações. Então, ele conhece o que é ser tentado. E ele ajuda a quem é tentado. Basta você querer ser ajudado, né? Assim, ele mesmo entende as dificuldades, entende os problemas, né, humanos. Ele compartilhou conosco a natureza humana. Ele veio aqui em carne, né? Ele veio aqui, ele passou por todos os sofrimentos. Em todos os momentos, ele sofreu. Dando assim exemplo, assegurando que somos capazes de resistir à tentação. Mesmo atraído pelo errado, podemos escolher o certo. Porque a maioria do tempo, a maioria das vezes, nós somos buscados a fazer as coisas erradas. Às vezes até culpamos o diabo. Mas foi a minha escolha que foi errada. Tentação é a sedução para pecar. Você é seduzido, você é levado a pecar. Pode ser pelos seus pensamentos, que vai acumulando e você vai achando normal e comete o pecado. Mas isso é sua cabeça, vai trabalhando dentro de você, vai trabalhando no seu coração, a sua mente, as suas emoções, para que você venha a pecar. O diabo, ele é chamado de o tentador. Ele é chamado. As escrituras mostram lá em Mateus 4,3. Tem um exemplo, quando Cristo foi tentado, diz: então, o tentador, aproximando-se, lhe disse. Aqui é mostrando quando Jesus foi tentado. Mateus 4,3. Quando ele é chamado o tentador. Então, vamos ver esse exemplo. Então, o tentador, aproximando-se dele, disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha que Jesus estava há 40 dias de jejum. Ele estava com fome. Olha a área que ele foi mexer. 40 dias com fome. E ele fala com Jesus simplesmente:
Você não é Cristo, Filho de Deus? Manda ali essas pedras se transformar em pão. Ele quer obediência a Ele. Olha como Ele é maldoso. Ele vai no momento de sua fraqueza, naquele momento fraco da sua vida, Ele conhece. Ele conhece o seu momento fraco. Ele sabe a sua fraqueza. Ele está só te rodeando, está em volta de você. E com certeza ele pensou, ele está com muita fome, ele vai me obedecer. Mas Deus é Deus e Ele dá exemplo de vida para cada um de nós. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. E ele continua ali numa conversa ali, num diálogo, né? Com Jesus, continua tentando. Se és o Filho de Deus, atira-te daqui. Ele estava no alto, né? E pediu que ele atirasse, desce, pula daqui de cima. Eu sei se você der a ordem aos anjos a respeito, eles vão te guardar. E o Senhor diz para ele, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Continua ele tentando. Ele olha lá de cima do pináculo, lá, olha lá do alto e diz assim, tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Olha só, como se tudo fosse dele, né? Ele age dessa forma, como que se fosse dele. E Jesus ordenou, retira daqui Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. E o diabo o deixou, ele se retirou dali. E é assim com a nossa vida. Nós não podemos deixar ele assumir algo em nossa vida que vai dar errado. E ele é daquele tipo, quando assume para soltar, não é fácil. Não salta fácil. Tudo Deus faz com a palavra. Tudo dele é com a palavra. Ele sempre tem a palavra certa no momento certo. É importante isso, né? Ele conta, né, que nós não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas contra as hostes espirituais. Hospedar, aquele que vive em casa alheia. Assim é Satanás. Como diz o diabo, o adversário, o inimigo. Ele entra em casas que não é dele, que é o templo de Deus. Mas a pessoa ainda não reconheceu isso, não está fazendo a vontade de Deus. Tem muita gente que está sobre o muro, que não toma uma decisão certa para a sua vida. Aí vive numa vida de pecado. Como se ninguém soubesse. Como se ninguém soubesse. Mas Deus sabe. E os seus exemplos também mostram. Seu modo de lidar com as pessoas. As pessoas veem. Pensa que as pessoas não veem, não? As pessoas veem. Deus, ele permite que sejamos tentados pelo inimigo.
das nossas almas, a fim de que cresçamos na obediência a Ele, para que a nossa fé seja fortalecida com os seus mandamentos. Deus promete nos dar o livramento para não sermos tentados, além do que possamos suportar. Ele diz para resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir ele. Quando vier aquele pensamentozinho ruinzinho, resista. Não faça, peça ajuda a Deus que Ele vai te ajudar. Não já aconteceu isso com você? O diabo vinha com aqueles pensamentos maldosos para o nosso coração. E você fala assim, não, isso está errado. Quantas vezes na Escritura fala assim, aquietai-vos, aquietai-vos. Ouve a voz de Deus. Ouve Deus te chamar. Deus está te chamando. Deus te quer. Você vale muito. Você é uma pessoa que Deus ama. Deus te quer. E uma alma vale muito para Ele. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Em Tiago, 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti-vos ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Procura Deus. Procura Deus igual o Zaqueu procurava ver Jesus. Com as dificuldades dele, passando no meio do povo, não conseguia ver, e viu aquela enorme árvore, subiu na árvore, se machucou, porque a árvore tinha espinho, ele se feriu. Mas quem viu ele primeiro foi Jesus. Jesus te vê primeiro porque você quer ele. Quando você aceitar ele, é porque ele já te aceitou há muito tempo. Então aceita ele. Busca ele. Satanás, ele usa de estratégia. Ele questiona a palavra de Deus. Ele questiona com Deus a palavra. Olha como ele é. Mas a serpente é sagaz, pior do que todos os animais, diz a palavra em Gênesis 3:1. Ele questiona a palavra, ele contradiz Deus, em Gênesis 3:4, contradiz Deus. Ele disse assim para a mulher, é certo que você não vai morrer, quando o Senhor falou que não tocar na árvore, né? É certo que você não vai morrer. Ele distorce e cita erroneamente a palavra de Deus. Ele distorce toda a palavra de Deus. Ele distorce o seu comportamento, o seu caráter. Ele distorce tudo. Gênesis 3:5 diz assim, porque Deus sabe que o dia em que dele comeres, se abrirão os seus olhos como o de Deus, e sereis conhecedores do bem e do mal. Quer dizer que você vai ser igual a ele. Satanás disse para ela que ela seria igual a Deus. Só que não há mais ninguém igual a Deus. Deus é Deus. Caiu, em uma cilada do inimigo. Através da desobediência veio a morte eterna, para aquele que não obedece aos mandamentos, à palavra de Deus. A palavra de Deus promete que aquele que resistir às tentações receberão a coroa da vida.
a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Você ama a Deus em primeiro lugar? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você já ouviu dizer isso? Buscai o Senhor. Lá em Tiago 1,12 diz: bem-aventurado, felizes o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele não tenta a ninguém. Tentador é Satanás, mentiroso, astuto. Ele tem muitos nomes, porque ele é mau. Aí no verso 14 diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando o atrai e seduz. O pecado, de uma vez consumado, gera a morte. Todo pecado gera a morte. A morte. Imagina só você no pecado e morrer sem conhecer a palavra, sem viver a palavra e tendo um caráter mau. Você vai para onde? Pensa que vai para o céu? Que Deus vai fazer assim? Não, pode ir, vou deixar você entrar que foi pecadinho. Pecadinho. Não existe pecadinho. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tiago 6,13. Desvia o seu andar, o seu falar, o seu olhar, o seu pegar, o seu caminhar. Desvia do mal, da sedução para pecar. Vamos supor que nós estamos na estrada, andando na estrada. Estou indo para Campos. E nós vamos indo, chegando lá na frente, tem um sinal, sinalizando ali, curva perigosa. O que eu faço? Eu diminuo. Mais à frente vai falando, cada um é um sinal e vai te dando um sinal para você ter cuidado com a sua vida. E assim é o diabo. Ele quer te pegar. Ele vai te dando aquele sinalzinho pequeno, um sinalzinho, né? E você deu a oportunidade. De repente você veio correndo demais num lugar que era para ir 80. O que aconteceu? Se arrebentou tudo, né? Se arrebentou tudo. Caiu dentro de um poço. Caiu dentro de um buraco profundo. E agora? Está sem salvação. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Busca Ele, faça igual a Zaqueu. Zaqueu só correndo. Mas quando vê Jesus gritou: Zaqueu, desce daí, que eu vou até a tua casa. Você quer Jesus na sua casa? Abre a porta para Ele e fala: Jesus, entra aqui, é teu lugar. Aqui é teu lugar, faça morada na minha casa. Ela é sua, ela te pertence. Faça isso. Quer orar junto comigo? Senhor Deus, estou aqui para te entregar minha vida em tuas mãos, para que o Senhor possa estar habitando em mim, Senhor. Senhor, eu quero ser o templo do Espírito Santo. Eu quero ser usado pelo Senhor para te servir, para te adorar, para te agradar, para te honrar. Ó Deus, em espírito e em verdade.
Ó Pai, toca meu coração, Senhor. Eu te entrego a Ele para Ti. Eu pertenço a Ti, ó Deus. Obrigado por tudo, Jesus, na minha vida. Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz. Você fez a sua oração? Parabéns. Deus te abençoe. Procure uma igreja online. Vai adorar Ele, né? Hoje nós estamos num tempo difícil, não podemos ir nas igrejas, né? Mas nós temos os cultos online. Procura. Mande uma mensagem para o pastor que você aceitou ele. Ok? A paz de Cristo.